Hebreus 13, 5 e 6 nos diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Nós vamos orar mais uma vez, clamando ao Espírito Santo de Deus, que traga iluminação sobre esta palavra. Obrigado, Deus, pelo acesso à Tua palavra. Nós queremos examinar cada vez mais a ela, porque nós temos nela o direcionamento para a vida eterna. Nós sabemos que o Senhor tem palavra de vida para cada um de nós. E que essa palavra afaste de nós tudo aquilo que queira trazer tristeza, abatimento e insegurança. Que ela possa despertar em nós a verdadeira confiança. E que o Senhor fale com grande poder e com grande glória. Que essa palavra venha qual dinamite ao nosso coração. E tudo aquilo que é pedra, é dureza, seja quebrantado agora na Tua presença. Faz, Espírito Santo. Do Senhor é o querer e o realizar. E quando o Senhor realiza, não há quem possa impedir. E por isso nós invocamos aqui o Teu ministrar, Santo Espírito. Venha trazer iluminação, clareza da mensagem do Senhor para o nosso coração nessa manhã. Abre a nossa compreensão, o nosso entendimento. E usa a minha vida apesar de mim. Eu confesso aqui a minha total suficiência em Ti. Sopra sobre nós. Direciona-nos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, nós estamos no terceiro dia do ano de 2021. E o título da mensagem de hoje é: Enfrentando o Ano Novo com Confiança. Como eu e você vamos enfrentar este novo ano com confiança? Nós sabemos que nós estamos vivendo um momento bem difícil da história da humanidade. Ninguém de nós imaginaria, talvez há um ano, que nós passaríamos por um momento como esse. No início do ano passado, todos nós também passamos pelo mesmo cerimonial, desejando um ano de conquistas, um ano de vitórias, e não imaginávamos o que estava por vir. Na verdade, a história da humanidade sempre mostra que fomos marcados por lutas, por tribulações, por pobreza, alguns tendo mais, outros menos, em alguns momentos crises econômicas, em outros momentos situações que atingem a saúde, como esse que nós estamos vivendo. Há 100 e poucos anos, o mundo também viveu uma situação semelhante com a pandemia da gripe espanhola, do vírus influenza, dizimando 500 milhões de pessoas foram atingidas por esse vírus. Naquela época, 1/4 da população mundial daquela época foi atingida pelo vírus. Um momento muito semelhante a esse que nós estamos vivendo. E diante de um ano que é incerto, inseguro, obscuro, que nós não sabemos o que vai acontecer, eu e você somos chamados a observar a palavra e ver que o nosso Deus é um Deus que sempre interveio na história da humanidade, socorrendo os seus filhos, abrindo portas, olhando com graça para a sua igreja, o seu povo escolhido. E é nessa confiança, nessa esperança, que eu e você precisamos enfrentar os desafios do novo ano. É fato que lutas nós teremos enquanto estivermos aqui. Mas quando nós lançamos diante do Senhor a nossa ansiedade, nós podemos perceber que Ele tem cuidado de nós. E é sobre isso que o autor aos Hebreus está falando. Esta é a mensagem da carta aos Hebreus. A igreja que estava passando por um momento difícil.
momento de luta, momento de tribulação. E essa é a mensagem que vem para o meu coração, para o seu coração, nesta manhã. Diante de um ano atípico, já tivemos um assim, estamos entrando em outro com a mesma situação, em que pessoas próximas a nós estão sendo contaminadas, em que nós temos ouvido falar de pessoas próximas a nós que têm a sua vida ceifada. Como eu e você enfrentaremos este novo ano com confiança? Sabe que eu e você precisamos nos espelhar na palavra. Porque muitas vezes, diante de uma situação de insegurança, parece que o que mais tememos é a crise financeira, a escassez. Terei ou não provisão? Como ficará a minha família? E diante da insegurança, o medo toma conta do coração do ser humano. Irmãos e irmãs, nós temos um Deus que é provedor. E foi Ele que nos ensinou por meio de Cristo na oração do Pai Nosso, a oração dominical, que nós devemos pedir o pão nosso de cada dia. E Ele, como provedor, Ele supre as nossas necessidades. Muitas vezes nosso coração é tomado por uma ganância de mais do que aquilo que é necessário. Então eu e você precisamos aprender a pedir o pão nosso de cada dia. Se o banquete vier, nós já estamos no lucro, porque a orientação do Senhor Jesus é: peça o pão nosso de cada dia. E nesse texto, nós nos deparamos com uma situação de adversidade, porque o autor aos Hebreus, que nós não sabemos quem é, embora um grande número de estudiosos entendam que é o apóstolo Paulo, por conta da estrutura literária e do vocabulário utilizado nessa carta, nós não podemos afirmar. Mas o autor aos Hebreus entendia e conhecia a situação que a igreja estava enfrentando, que muitos convertidos estavam enfrentando. O que estava acontecendo aqui, o contexto da carta aos Hebreus, é que muitos judeus haviam recebido a Jesus como Salvador, o Messias prometido lá no Antigo Testamento. Eles entenderam que Jesus era o Messias, eles professaram publicamente a sua fé, declararam: Jesus é aquele que haveria de vir, Ele é o nosso Salvador. E por conta da sua fé no Salvador Jesus Cristo, eles começaram a sofrer perseguição. Os próprios judeus começaram a oprimir a eles. Eles deixaram de participar das sinagogas. Vocês não podem, vocês estão apostatando da fé de vocês. Vocês estão acreditando que esse homem Jesus é o Messias. Então vocês não podem participar das nossas programações na sinagoga. Muitos eram ameaçados e alguns até mortos por conta da fé em Jesus. Muitos estavam perdendo as suas posses, os seus bens. Nós não compramos de você. Você deixou a fé judaica e você está confessando Jesus como Salvador. Muitos tiveram os seus bens roubados, arrestados por conta da sua fé. A lei permitia que a mulher abandonasse o marido que estava deixando a sua fé e confessando Jesus como Senhor. E diante de tanta pressão, de tanta luta, de tanta tribulação, do risco de morte, das ameaças, muitos estavam renunciando a Cristo e retrocedendo. Então o autor aos Hebreus, ele escreve essa carta, dando orientações a eles, que se mantivessem firmes, que não apostatassem da fé em Jesus, porque Jesus é o Messias. E ele traz aqui algumas orientações para que eles enfrentassem a oposição e saíssem dali vencedores. Irmãos e irmãs, diante deste ano tão incerto que está diante de nós,
Eu e você somos chamados para um ano de esperança, de expectativa, com o mesmo Deus que agiu nos nossos irmãos do passado. E o apóstolo Paulo, então, ele dá aqui, o apóstolo Paulo não, o autor aos Hebreus, ele dá aqui algumas orientações de como esse povo pode enfrentar a oposição, aquele momento, com confiança. E eu e você somos chamados a refletir aqui, que eu e você podemos enfrentar esse ano com esperança, com fé, com segurança, porque o nosso Deus é imutável. E aqui no versículo 5 ele diz, ele dá o primeiro direcionamento: seja a vossa vida sem avareza. Porque, irmãos e irmãs, nós estamos vivendo num mundo que valoriza cada vez mais o ter. Você chega num lugar, a primeira coisa que a pessoa analisa é o carro que você chegou, a roupa que você está usando. As pessoas são valorizadas pelo que elas têm. Mas nós temos um Cristo que não faz acepção de pessoas, que os valores não são efêmeros, passageiros. Os valores têm a ver com aquilo que transpõe a eternidade. E é por isso que a palavra nos orienta que eu e você temos que acumular tesouros no céu, onde traça, nem ferrugem, nem plano econômico, nem pandemia, nem situação alguma rouba de nós. Esses são os nossos valores. E ele diz aqui: seja a sua vida, a sua forma de viver, o seu cotidiano, planeje a sua vida sem avareza. Porque o avarento, ele se torna mesquinho, ele se torna uma pessoa sovina, é uma pessoa que tem falta de generosidade. O avarento, ele é egoísta, ele quer tudo para si, ele tem dificuldade de compartilhar. E por isso ele diz aqui: seja a sua vida sem avareza. Porque nós vemos alguns extremos. A pessoa que é avarenta, ela não consegue nem desfrutar daquilo que Deus coloca à disposição. Às vezes ele tem dinheiro, ou ela tem dinheiro suficiente para ter qualidade de vida, mas vive de uma forma mesquinha, porque não crê que o mesmo Deus que supriu as necessidades nesse momento, vai suprir no futuro. Eu não estou falando de falta de planejamento. Eu estou falando desse extremo, de gente que não consegue desfrutar daquilo que Deus coloca à disposição. Irmãos e irmãs, nós temos um motivo muito precioso para não sermos avarentos. Porque desse mundo nós não levamos nada. O que vai transpor a eternidade é aquilo que nós fazemos para Deus e para o próximo. Então esse é um extremo da avareza, da pessoa que quer reter tanto que ela não consegue desfrutar do que o Senhor dá. O outro extremo é aquele que muitas vezes não gasta aquilo que não ganhou. Esse é o outro extremo que nós temos isso. Mas o avarento, a tendência dele é reter. Então é importante que nós planejemos, é importante que nós administremos. Ele não está proibindo isso. O que ele está dizendo aqui é que a nossa confiança não pode estar em coisas. A minha confiança, a sua confiança não pode estar no nosso cartão de crédito, mas no Deus que é o nosso provedor. E nós podemos nos espelhar nos irmãos do passado, que estando no deserto, no local da escassez, o Senhor todos os dias mandava a provisão. Todos os dias Ele mandava o maná. E quando eles pediram carne, Ele mandou codornizes. Mas a questão, a raiz do mal está no coração. Eles não pegaram o suficiente para si. Eles guardaram mais do que o suficiente. E diz que o Senhor mandou uma sentença, que a carne estava entre
os dentes e apodreceu, e muitos deles morreram. Sabe por quê? O egoísmo. A falta de compartilhar. A pessoa que tem dificuldade de compartilhar, normalmente é porque essa pessoa ela é tomada pela avareza. Quando uma pessoa tem o coração alcançado pelo Evangelho de Jesus, ele compartilha. Observe a igreja de Atos. Os irmãos e irmãs tinham alegria em compartilhar. Então, eu e você, nós precisamos ter a nossa convicção no Deus que muda qualquer realidade. E aqueles irmãos, eles estavam vivendo esse dilema. Nós estamos correndo o risco de perder tudo ou mantermos firmes na nossa fé em Jesus. O que é mais precioso? E o autor aos Hebreus orienta, olha, o maior valor é a sua alma, é a sua vida. Então se preocupe com a salvação. Lembre-se do que Jó disse: nu eu saí do ventre da minha mãe, e é assim que eu voltarei. O nosso maior valor está naquilo que é eterno. E há pessoas que o seu maior valor está naquilo que vai ficar aqui. E por isso negociam princípios, porque o valor não está na eternidade. Conta a história que quando Agostinho de Hipona, o bispo de Hipona, conhecido na igreja romana como Santo Agostinho, quando ele entendeu que Jesus era o Salvador, ele começou a proclamar isso. E ele ganhou uma vida para Jesus. E aquele homem, ele vivia da venda de estátuas. Então conta a história que Agostinho chegou certa vez para ele, aquele seu discípulo, e falou: escuta, você disse que recebeu a Jesus como Salvador, você entende que Jesus é o único caminho, você tem a salvação, o seu valor é naquilo que é eterno, mas você continua fazendo as estátuas e vendendo. Pessoas estão se prostrando diante delas, pessoas estão indo para o inferno, por causa daquilo que você está confeccionando. E conta a história que aquele homem disse a Agostinho: mas eu preciso sobreviver. Ele falou: ah é? Levando pessoas para o inferno, agindo com algo que você sabe que vai levar pessoas para a perdição. Irmãos e irmãs, quando nós entendemos que o nosso maior valor está naquilo que é eterno, nós abrimos mão por Cristo. E aí nós temos que descansar num Deus que é nosso provedor. E que assim como Ele enviou o maná lá no deserto, Ele é o nosso provedor hoje. Então, Ele dá uma ordenança aqui: seja, é imperativo, seja a vossa vida sem avareza. Segundo, Ele diz: contentai-vos com as coisas que tendes. Então, se eu e você queremos enfrentar o novo ano com confiança, com segurança, nós precisamos tirar do nosso coração a avareza. Eu não estou falando de parar de trabalhar, porque tem gente que a Bíblia diz que aquele que não trabalha é bom que não coma. Mas o nosso maior valor não pode estar em coisas. O nosso maior valor está em almas, a começar pela nossa. Segundo, contentai-vos com o que tendes. Sabe que tem algo que tem faltado nos nossos dias: contentamento. Por que as pessoas estão se complicando tanto? Porque não estão contentes com aquilo que é colocado à sua disposição. O contentamento é algo que eu e você podemos aprender. O contrário de contentamento é murmuração. Mas o antídoto para a murmuração é a gratidão, que tem que tomar conta do nosso coração. Como é difícil conviver com gente que murmura. Porque o murmurador, ele vai arrumar problema em qualquer situação.
Mas a pessoa que desenvolve um coração grato, que aprende a estar contente com aquilo que é colocado à disposição, essa pessoa vive com qualidade de vida, principalmente nos relacionamentos. Então ele diz aqui: contentai-vos com o que tendes. E essa é uma virtude rara que tem que tomar conta do nosso coração, o contentamento. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos lá de Filipos, no capítulo 4, versículos 11 a 13, ele diz assim: digo isso não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente, preste atenção, o contentamento pode ser aprendido. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, tudo, o que está escrito ali, irmãos e irmãs? Tudo, será que você pode repetir isso com fé? Tudo posso naquele que me fortalece. De novo, tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos e irmãs, não importa a crise, não importa a situação, fome, fartura, escassez, humilhado, exaltado, tudo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele é o socorro presente na tribulação, não o meu cartão de crédito. Por isso eu e você somos chamados a estar contentes com aquilo que é colocado à nossa disposição. Porque quando não estamos contentes, nós vamos criar problemas. Se o marido não estiver contente com a mulher que está do lado, ele vai procurar outra. E muitas vezes a outra é a esposa do próximo. E pegar a mulher do próximo é sinal de que o amor de Cristo não está no nosso coração. Se eu não estiver contente com aquilo que é colocado à minha disposição, eu vou querer o carro do próximo. E aí eu sou tomado pela inveja. É assim que muitas pessoas têm entrado em endividamento. Porque ele vê o outro com um carro melhor do que o dele, ele fala: eu não quero ficar para trás. Aí ele vai lá e financia e paga quase 3 carros muitas vezes. Percebam, irmãos e irmãs, o autor aos Hebreus não está dizendo que eu e você não podemos sonhar, pelo contrário, nós temos que sonhar, nós somos mordomos daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Nós precisamos administrar bem, nós precisamos multiplicar, nós precisamos planejar para multiplicar aquilo que Ele tem em nossas mãos. A questão é que a falta de contentamento nos complica. E se eu e você queremos viver no ano de 2021 com esperança, nós precisamos estar contentes com aquilo que o Senhor tem colocado à nossa disposição, para não criarmos problemas pelas nossas atitudes, pelas nossas decisões. Nós não podemos ser precipitados. É importante planejar. Ninguém que vai construir uma torre começa sem calcular, porque senão pode ser que comece e pare no meio, vai ser motivo de chacota, de zombaria. E é isso que ele está orientando. Então lute por crescer, sonhe. Você que está estudando para concurso, estude, planeje, mas seja satisfeito com aquilo que o Senhor tem colocado. Porque vamos ser sinceros, irmãos e irmãs, Deus tem sido o nosso provedor, e Ele tem nos dado mais do que o suficiente, e nós precisamos desenvolver esse coração grato. E Ele é o mesmo, Ele é imutável. O Deus que veio conosco até aqui é o Deus que vai adiante, porque se Ele não for, não vale a pena prosseguir. E é isso que Ele está dizendo. Eu e você precisamos aqui ter a nossa vida sem avareza, contentar com as coisas que nós temos, mas há uma terceira verdade que ele diz aqui: porque Ele tem dito. Ele quem? Deus. Deus tem dito. Tem dito onde?
na sua palavra. E olha que interessante. Ele cita a palavra. Ele cita aqui Deuteronômio. Capítulo 31, ele diz: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Será que você pode repetir isso? De maneira alguma nunca, jamais te. Essa é a promessa do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Então, se eu e você queremos caminhar com confiança, eu e você precisamos nos espelhar na palavra, crer na promessa de Deus. Deus disse a Moisés, e ele falou: agora, Moisés, você vai e diz para Josué, é ele que vai guiar esse povo, vai atravessar o Jordão e vai entrar na terra prometida. Então tome posse dessa promessa. Olha o que ele disse: sede fortes e corajosos, não temais, não tenha medo, nem vos atemorizeis, não fique aterrorizados diante desse desafio, diante do novo ano, diante da pandemia, diante da incerteza. Não tenha medo, porque o Senhor vosso Deus é que vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo o povo de Israel: sê forte e corajoso, não tenha medo, não deixe o medo tomar conta do seu coração. Seja forte, seja corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. E ele não para por aí. Ele lembra desse texto lá de Deuteronômio 31, ele lembra as promessas do Senhor. O Senhor é quem vai comigo e com você, mas ele ainda lembra 2 salmos. Ele lembra aqui, o Salmo 27, ele diz aqui, no Salmo 27. Pode pôr aí para mim, por favor, o slide? Salmo 27. Isso. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Agora o Salmo 118. O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Preste atenção. Ele cita aqui, no versículo 6. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Ele relembra as promessas lá do salmista. Sabe o que ele está dizendo? Quando o Senhor, Ele me livra, Ele me protege, Ele me socorre, Ele está comigo, não tem homem, não tem ser humano, não tem plano, não tem situação econômica, não tem pandemia que pode me destruir. Sabe por quê? O que o homem pode fazer? No máximo, acabar com a minha vida. No máximo. O homem pode me matar. Mas se a minha confiança está firme no Senhor, se Jesus é o meu Salvador, eu tenho a vida eterna. E Jesus disse: aquele que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Acho que vale a pena a gente lembrar da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, quando ele escreve no capítulo 8, do versículo 31 em diante. Se você está com a sua Bíblia, abra aí, Romanos 8, versículo 31 em diante. Quem sabe, diante de uma situação incerta, a exemplo daqueles irmãos que estavam perdendo seus bens, a família e até a vida, eu e você temos uma segurança. Ainda que, na pior das hipóteses, essa pandemia venha ceifar a nossa vida, há uma expectativa de uma confiança, de uma segurança. Romanos 8,
31 em diante. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, em meio à pandemia, à tribulação, à adversidade, em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E foi Ele quem disse. Pode glorificar o Senhor. Aleluia. Foi Ele quem disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Como que eu e você podemos enfrentar o ano novo com confiança? Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes. E por fim, lembre-se disso: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Assim, afirmemos continuamente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer um homem? Ainda que ele me mate, ele não pode tirar a minha salvação. E eternamente nós estaremos com Cristo. E nada, e nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Vamos nos colocar em pé. Senhor, nós estamos iniciando esse ano nessa confiança de que o Senhor está conosco como um poderoso guerreiro. O Senhor é aquele que vai à nossa frente. O Senhor é aquele que destrói os nossos inimigos. O Senhor é o nosso provedor. O Senhor é aquele que não deixa faltar o pão na nossa mesa, o vestuário e, acima de tudo, a Tua palavra, que nos encoraja e nos fortalece. Senhor, desperta no nosso coração ânimo, e que nada possa esmorecer. Que não seja a adversidade da vida, as lutas, as tribulações, as oposições, que nós continuemos olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Pai, pela vida de cada um dos irmãos e irmãs que estão aqui, pelos desejos do seu coração, eu clamo que o Senhor chame a existência. É promessa: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Pai, vem com provisão, abre oportunidades, determina a tua vitória, quebra grilhões, libera as amarras, e que nós possamos experimentar a vida triunfante que há em Cristo Jesus. Deus, ao sairmos daqui, dá-nos a tua proteção, dá-nos um dia vitorioso na tua presença. Momento, ó Pai, abençoado em família. Que o Senhor cuide daqueles que são sozinhos, que a tua destra de companhia traga alegria e encorajamento, apesar das lutas e das tribulações. E leva-nos em segurança. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as ternas consolações do Espírito Santo repouse sobre nós, família da fé, até aquele grande dia que encontraremos com Cristo nos ares. Amém e amém.